muito bem-vindos ao 36º programa O Espiritismo Esclarece e 16º do projeto Parábolas de Jesus. E hoje com a presença de Maria e Niva Marques. Nosso tema, vamos conversar sobre a parábola dos servos bons e maus. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossas convidadas do programa de hoje, Maria e Niva Marques, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, sejam muito bem-vindas de volta ao programa, queridas amigas. E que bom terem podido estar conosco. E antes de iniciarmos, como de praxe, queremos convidá-los juntamente com nossos internautas a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como o benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem, nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. O nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola dos servos bons e maus, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, e Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. E como toda parábola de Jesus, ela é repleta de simbolismos também e oculta grandes e profundas lições. Então, minhas queridas amigas, eu vou colocar na tela a parábola em tela para nossos internautas acompanharem a leitura e imediatamente passo a palavra a vocês para cumprimentar nossos internautas e já iniciarmos a nossa conversa. Ok? Coloquei aqui em tela então a parábola e eu vou proceder à leitura, certo? Diz assim, segundo a narrativa dos evangelistas. Jesus teria contado da seguinte forma: quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção de sua casa, para que em tempo devido distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade,
será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido. E a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Bem, minhas queridas amigas, essa então é a nossa parábola de estudo do dia de hoje. E eu queria começar fazendo um primeiro questionamento a vocês duas. Então, de repente podemos começar com a Maria, se ela quiser começar a trazer suas impressões. Como você resumiria, Maria, essa parábola numa única frase ou palavra? Se eu tivesse que sintetizá-la em uma única palavra, ou mesmo uma única frase, qual seria? Como seria para você? Fique à vontade, por favor, aí, aos nossos internautas e as suas impressões aí. Gostaria muito de cumprimentar a todos que estão nos prestigiando, né, nos ouvindo, dando meu boa noite a todos. E esta parábola, como quase todas as parábolas de Jesus, que encerram um ensinamento, e parábola já nos vem a ideia de fazer paralelo entre as situações cotidianas e a nossa intimidade com as coisas do Senhor. Então, parábola tem isto de nos fazer refletir sobre as ações diárias com visão a servir ao Senhor, com visão moral, não é? E esta parábola, eu digo, para mim, se resumiria em a parábola do saber servir a obra do Senhor, né? Isto, para mim, sintetiza tudo. No momento que eu conheço a obra e que eu quero servir. Então, esta é a parábola do trabalho realmente. Se nós não trabalharmos, não adianta saber. Legal. É isso, Arivel? Bacana, ótimo, realmente bem interessante. Eu não havia pensado por esse lado. E tu, Nilva, como é que tu sintetizaria? Existe alguma palavra que para ti representaria esse ensinamento que Jesus traz? Inicialmente, eu gostaria de dar boa noite ao Arivelto, boa noite, Ana Maria, aos amigos internautas que estão acompanhando todos os sábados esse programa, na qual fala sobre um projeto das parábolas de Jesus Cristo. E eu resumiria essa parábola, concordo com a Maria, o servidor de Deus, o servidor de Jesus. Não é aquele que é fiel, aquele que é honesto, aquele que é prudente e segue os ensinamentos de Deus. Basicamente seria isso. À medida que nós formos falando, nós vamos desenvolvendo mais a ideia desse contexto todo. Muito bom, excelente, Nilva. Realmente muito boa também essa tua frase que tu escolheste para sintetizar. Para mim, eu estive reflexionando essa noite passada a respeito desta parábola, e a palavra que melhor sintetiza esse ensinamento do Cristo é bom senso. Porque bom senso, no meu entender, é a virtude que nos permite perceber os limites da ética e da moral. Então, eu entendi assim, né, porque justamente, como a gente vai conversar agora ao longo do nosso programa, o propósito desse ensinamento, ele traz justamente esta percepção, nessa análise do servo bom e do servo mau, essa questão de perceber aquela oportunidade, então ter o bom senso de entender qual o limite da ação em que ele, como um servo de confiança, ele pode proceder
para que tudo ocorra harmonicamente e ele continue com aquele merecimento. Não sei o que, é que tu achas, Maria, sobre, dentro desse que a gente está conversando, assim, dentro essas nossas escolhas. E se quiseres acrescentar mais, fica à vontade. Na verdade, a gente vai notando, na medida que tu lê e tu relê a parábola, tu vais notando que é bem isso, que é este trabalhar, né? Este ser prudente que Jesus fala, é a observância da lei. Que esta lei, ela não sirva só para mim, mas que eu possa bem transmitir ao meu próximo. Essa parábola, eu acho tão interessante e distingue das outras, é que no momento que tu começa a ler, tu percebe que tu tiveste um tempo de aprender, de te modificar, e tu vais ter um tempo de passar esta tua modificação para outros, para preparar outros para servir. E ser um bom servo, na verdade, é isto, de bem preparar os outros nas causas de Deus, através de quê? Do exemplo. Essa parábola nos chama todo instante para nós sermos exemplificadores da vontade do Pai, aquele que não se serve do seu conhecimento para prover os seus próprios desejos, né? Eu não vivo esta parábola para mim. Essa parábola, ela me ensina a viver para o outro, né? A dar para o outro aquilo que eu tenho. E é lógico, se eu der para o outro, não é? O que eu tenho desperto, né? De querer viver pelo conhecimento das coisas sagradas, não é? Que seria, depois lá a gente vai ver, no caso daquele servidor que usa a palavra para se manter materialmente, né? Ele arregimenta os outros servos, que ele considera que tem, inferiores, porque vão seguir ao seu comando, mas como ele se serve dos outros? Usando o trabalho, o proveito, né? Ele bem bebendo, bem comendo, bem gastando, negociando e se beneficiando. O que tu pensa disso? E tu, Nivo, o que tu pensa disso que a Maria comentou agora aqui, que tu poderia crescer mais assim dentro das tuas percepções? Liga o áudio. Sim, Arivelto, a colocação da Maria está bem de acordo assim, com o nosso estudo hoje, né? Mas como nós estamos falando em servidor, não é? O bom servo é, como disse a Maria, né? É aquele que se doa, é aquele que ama, é aquele que auxilia o próximo, ajuda, orienta, esclarece, não é? Então, não é fácil ser um bom servidor, aquele que acata os ensinamentos divinos, as palavras de Deus, aquele que é fiel, não é? Aquele que é fiel às suas ações, aos seus pensamentos, aos seus atos, né? Porque ele é um filho de Deus e ele também tem um encargo quando aqui chega, não é? Para desenvolver, para resgatar os seus débitos num plano terreno, que é um plano de provas e de expiações. Ele também traz consigo encargos de guiar, de ajudar o seu semelhante, assim como ajudar-se a si mesmo, né? Na sua evolução, no seu progresso moral, no seu progresso espiritual. A mesma coisa ele faz para o seu semelhante, né? Sempre trabalhando em prol do bem, contra o mal. Então, como servos fiéis, não é? Nós devemos alimentar
todas as pessoas que fazem parte da nossa convivência ou do nosso convívio, né, com amor, e também ajudá-lo e alimentá-lo, né, falando a nível espiritual, alimentá-lo com as coisas espirituais, que ele não fique apegado à matéria, que ele não fique, vamos dizer assim, utilizando as coisas materiais para o seu progresso. Claro que é necessário, mas as espirituais são superiores às coisas materiais. Então o mestre nos recomenda, né, falando em fidelidade, falando em amor, a nos mantermos firmes nas tarefas de iluminação. Nós estamos aqui para sermos melhores, para nos iluminarmos, para nos progredirmos, para sermos, vamos dizer, melhores do que em outras oportunidades reencarnatórias, né? Então, não importa para nós a hora que esse Senhor vai vir, importa que nós sejamos fiéis na presença e na ausência dele. Eu entendo assim, Erivelto. Perfeito, excelente. Eu quero compartilhar com vocês duas um pequeno texto de Emmanuel, da obra Ceifa de Luz, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier, que está lá no capítulo 55, em que Emmanuel escreve assim: suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes da vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar ao outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que não escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a afeição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso, é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos está em nós e somente vale se manejado por nós. Então, eu percebi assim, que quando encontrei esse texto, que ele tem tudo a ver realmente com esta parábola, porque ele nos fala desta condição, dessa necessidade da disciplina, do vigiar, né? o vigiar a si próprio, quando vemos aquela máxima do vigiar e orar, e não é um vigiar e o outro, né? É verdade, é vigiar a nós mesmos, nossos pensamentos, nossas condutas, e por isso que eu usei justamente sintetizei naquela palavra, o bom senso, porque o texto, ele traz bem essa questão toda. A gente tem que manter essa percepção e, como bem disse, não só a Nilva, mas também você, Maria, essa consciência de que o nosso conhecimento deve ser utilizado não só ao nosso bel prazer, não também para submeter os outros aos nossos caprichos, mas por bem servir, né? Estar feliz naquela condição de servir, porque muitas vezes todos nós queremos ser chefes, queremos mandar, queremos ter aquela responsabilidade, mas o bom líder disse que é aquele que é o bom servidor. O verdadeiro servidor é aquele que tem o perfil para ser o bom líder. Não sei o que tu pensas disso, Maria.
poxa, já me remeteu a várias situações da vida. E sabe que quando a gente vai vivendo, daí tu vai pensando, como eu já vivi 74 anos, eu tenho acumulado várias experiências. E agora tu falastes, não é? Em distribuir muito bem os nossos conhecimentos. Todos aqui estão cobertos de saber, porque eu estou sempre tentando arregimentar mais, não é? Todas as pessoas que me conhecem sabem da paixão que eu tenho pelo magistério. Eu estive 42 anos em sala de aula e para mim não existe nada melhor do que isso. E como o mestre dos mestres é Jesus, Deus me livre, né, de querer chegar aos pés dele, mas eu sempre me guiei por este propósito. O conhecimento só é valioso quando a gente consegue transmitir. E transmitir com amor, com benevolência, não é? E nesse trecho que tu lestes, que foi psicografado pelo nosso Chico, ele deixa bem claro que tudo que eu sei só tem valor diante da vida se eu conseguir transmitir. E transmitir como, gente? Transmitir com amor, não é? Porque o amor é a verdadeira sabedoria. Nada é mais sábio do que nós inculcarmos dentro de tudo que nós vamos fazendo durante a nossa vida, enchermos este fazer de amor. E tu sabes que esta parábola, ela é amor puro. Amor por um ensinamento verdadeiro. Amor porque o Senhor nos dispensou tomar conta da sua fortuna. E nós não vamos estar pensando aqui em gestão empresarial, né? A fortuna é a fortuna moral, a fortuna do conhecimento. Nós temos que ser mordomos deste conhecimento divino, desta bênção que Deus nos deu, através de quem? Através do Cristo. Ele mandou o Cristo, o seu maior mordomo, o seu mordomo por excelência, aonde? Ao nosso planeta Terra. Ele mandou o Cristo para nós. O que o Cristo veio fazer? Ele veio nos ensinar a bem gerirmos os negócios do Pai. E como é que nós vamos, né, Nilva, gerir, desculpa, Arivel, mas eu me dirigi a Nilva porque eu me lembrei de perguntar a ela, como nós vamos gerir os negócios do Pai, a não ser através do amor? Inclusive, Maria, nós temos compromisso, Arivelto também, com tudo que nós fizemos, né? Com tudo aquilo que nos é dado, não é? Para realizarmos aqui. Temos esse compromisso. E também, muitas vezes nós nos lembramos que nós recebemos todos os dias. Todos os dias. É a nossa vida, é o ar, é o sol, é em âmbito familiar, os amigos. E muitas vezes nós esquecemos de agradecer, ou nunca agradecemos as dádivas de Deus. E eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, no último parágrafo que o Arivelto fez ali. Eu também tenho aqui, nas minhas pesquisas, meu estudo, nesse livro Ceifa de Luz, que diz assim, ó, a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós, e somente vale se manejada por nós. Então, os hábitos estão dentro de nós. Nós é que somos responsáveis pela essa mudança de hábito. Muitas vezes, quando não estamos tendo resultado de uma certa forma, vamos procurar nos direcionar, buscar recursos de uma outra forma. Então, para isto, é necessário que nós alimentemos hábitos, tipo ser fiel ao desempenho das nossas tarefas, com a presença ou ausência desse Senhor, Jesus.
não é? Deus, nosso Pai, que nos deu, Ele acredita em nós, não é? E nós estamos aqui para servi-los. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para realizar alguma coisa que nós não realizamos ou não completamos em outras oportunidades. Então, que nós sejamos fiéis ao desempenho da nossa função, a importância que tem isso, né? Fazer o melhor que nós pudermos em todas as oportunidades reencarnatórias. Outra coisa, auxiliar o próximo sem esperar recompensa. O fazer por amor, o fazer no coração, já de dentro para fora. Não é eu vou fazer e vou fazer com amor. Vou desempenhar esta função com amor. E também desculpar qualquer ofensa. Nós temos muita dificuldade, não é, tendo em vista a nossa condição evolutiva, de desculpar, não é, alguém, de perdoar alguém, porque quando nós estamos perdoando, é uma forma de servir, sim ou não? É uma forma de servir, sem dúvida alguma. Eu estou perdoando aquele irmão. E também fazer o bem sempre. A importância que tem para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, na verdade, eu vejo assim, ó, que o enfoque é dado no bom servidor aqui. Nós temos que falar do bom servidor, aquele que é útil na evolução, não é, do planeta, vou dizer assim, nos ensinamentos de Jesus, na sua transformação pessoal. Ou seja, nós temos que ter essa consciência, não é, da mudança, do crescimento de algo que não está bem, vamos mudar. Eu não consigo perdoar. Puxa, mas eu vou me trabalhar agora para perdoar. Aí eu tenho dificuldade de desculpar alguém, ou eu não estou fazendo o meu trabalho bem como eu deveria fazer. Então, Arivelto, Maria, no meu modo de ver, essa forma de servir é de dentro para fora. Nós temos que servir com amor, como a Maria falou, não é? E ela citou o conhecimento, né? O conhecimento tem maior validade, vamos dizer assim, maior reconhecimento, vamos dizer, se nós fizermos aquilo com amor. Eu também sou professora hoje, aposentada, mas tem 25 anos eu dei aula. Então, é uma alegria, concordo plenamente com a Maria, é de dar aula. Aquele dia eu vou com alegria. Tem professores que estão descontentes com o salário, descontentes com a realidade. Bom, cada um planta para colher, né? Nós estamos agora plantando e futuramente nós vamos colher. Cada um faz o seu plantio, vamos dizer assim. Mas o amor tem que vigorar em todas as oportunidades da vida. O que tu acha disso aí? Não, é bem interessante, eu concordo plenamente contigo. Quero trazer aqui um aspecto bem interessante da tua fala, de que é justamente o enfoque e sobre o que sempre devemos falar. A parábola aqui, embora ela fale ali do servidor mau e da consequência, mas ela basicamente ela se foca mais no servidor bem mesmo, o servidor bom. E é justamente por que devemos falar no bem e não ficar falando do mal? Claro que nós normalmente nos comprazemos em ficar falando do mal, a mídia nos fala do mal o tempo inteiro, começamos a nos retroalimentar do mal, mas eu penso de que não se trata de ignorar que o mal existe. Sim, ele existe, nós sabemos. Mas quanto mais tu falar do bem, mais nós vamos nos moldar ao bem. Porque nós somos assim, nós somos seres condicionáveis. Então, de tanto falar, a gente acredita. Exatamente! Perfeito! Então, se nós ficarmos falando no mal, examinando o mal, o comportamento do mal, como o mal acontece, nós vamos nos moldar aquilo ali vai ser o nosso universo. Mas se nós focarmos o bem, começarmos a falar no bem, divulgarmos o bem,
nós vamos crer cada vez mais naquilo, nós vamos nos transformar cada vez mais naquilo, e nós vamos ser verdadeiros divulgadores do bem, porque nós passaremos a representar o bem na sua essência, e as pessoas que nos veem de fora serão aqueles que dirão assim: poxa, mas que pessoa diferente é esta, porque ela está sempre feliz. Como pode? O mundo está explodindo e a pessoa está sempre alegre, sempre tranquila, sempre jovial, sempre com mensagens positivas. Parece que está no mundo da lua. Não, ela está na realidade da vida. Essa é a realidade da vida, porque nós vivamos num paraíso verdadeiramente. Como dizia lá um grande, o célebre filósofo e matemático contemporâneo de Isaac Newton, agora não me ocorre o nome, mas em seguida eu lembro dele, ele dizia à época dele que nós vivemos num verdadeiro paraíso. Claro que chamavam ele de doido, principalmente na Idade Média, né, com aquele terror todo que havia, mas ele tinha esse olhar do bem. Ele olhava o mundo como a Nilva mesmo fez um comentário durante a fala dela, em que nós somos cercados de possibilidades que só temos que agradecer. A cada dia que amanhece, nós temos que agradecer pela noite passada. Quando finaliza o dia, não importa o que aconteceu, se o mundo explodiu diante de nós, mas nós tivemos oportunidades de aprendizados, de crescimento. Então eu vejo que isso nos dá a possibilidade de ter essa percepção de que nós estamos repletos de bênçãos diárias que nos permite crescer e sermos aí sim servidores do bem. E só mais uma colocaçãozinha a respeito dessa testemunho que a própria Maria nos trouxe das mais de 4 décadas dela como professora à frente da sala de aula, como uma servidora. Então, quer dizer, ela é uma verdadeira líder, na verdade, porque é uma líder servidora. Não é apenas num aspecto empresarial isso, na própria família mesmo, porque nós só podemos liderar a família corretamente se nós soubermos ser servidores dentro daquela família. E quem é um servidor daquela família? É aquela pessoa que consegue estar atenta, que consegue auxiliar a todos dentro da família, que se desdobra, faz hora extra, não importa, dentro da família, entra a noite adentro para cuidar de um doente da família, sabe, para atender uma queixa de uma criança. Mas a criança é assim mesmo, elas teimam. Tudo bem, mas precisa de atenção, ela está numa fase de aprendizado. Então esse é o verdadeiro servidor. E este tem condição de liderar. Até porque, o que acontece? No momento da necessidade, do aperto, da busca do conselho, quem é que eles buscam? Aquela pessoa que tanto serviu, né? Porque eles sabem que ali há justamente o pedestal, aquela pessoa estruturada, forte, que consegue compreender, consegue absorver, consegue amparar. E aí, Maria, o que tu diz aí disso aí? Pois é, Arivel. Eu fiquei vendo tu discorrer sobre esse assunto e trazendo exatamente essa nossa parábola para os dias, né? Para os nossos afazeres. E é isto que faz com que nós possamos compreender os ensinamentos do Cristo. Trazer para o dia a dia, nas tarefas comezinhas, né? Os ensinamentos, as lições do Evangelho. As lições do Evangelho só estão dentro de nós no momento que no dia a dia nós vamos colocando esses ensinamentos em prática, agindo bem, tolerando, né? Adquirindo essas virtudes, todas filhas, e lá venho eu, todas filhas do amor, né? Essas virtudes que tu falaste aí, de prudência, de tolerância, de aconchego, né? Como é bom quando eu estou despedaçado pelo sofrimento e o nosso planeta Terra vem passando por isso, não é? Com esta pandemia danada, não é, dona Nilva?
esta coisa de sermos acolhidos, de sermos aconchegados ao coração daquele que está ao nosso lado, do nosso próximo mais próximo, de levarmos este aconchego um pouco mais longe para aquelas pessoas que têm conhecimento daquilo que nós fizemos. Nós não devemos alargar, né? Cristo diz ali no Evangelho que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita fez, mas às vezes o bom exemplo traz alento ao coração. Nós temos que saber dar, né? Sem esperar nenhuma recompensa, não é? Isso aqui já foi dito por mim, por Arivelto, por Anilvo, que a gente vai dando sem esperar colher nada, mas a gente tem que ter também a humildade de ir recebendo o agradecimento, mesmo sabendo que não somos merecedores. Nós sabemos que nós não somos merecedores daquelas pessoas que nos são gratas, porque nós não estamos fazendo mais do que o Cristo ensinou dar, né? Então, quando a gente só faz o seu dever, a gente está de acordo com a lei, mas a gente tem que ter a humildade, e o Chico já dizia, baixa a cabeça, não te sinta grandão, mas aceita que o outro demonstre gratidão, porque isso faz bem a quem? Faz bem ao outro, né? Nós não vamos poder sair dizendo o cara é ingrato. A gente até fica envergonhada, às vezes, de tanto que as pessoas nos agradecem. Mas onde é que nós vamos largar esse agradecimento? Aos pés de Jesus Cristo. Ele é que nos ensinou. Então, quem merece os agradecimentos das pessoas que são gratas aos nossos atos é Jesus, nunca nós. Jesus nunca disse, eu te salvei, eu te curei, a tua fé. Ele sempre devolve, né? Todas as benécias que ele fez, ele nunca guardou para si, ele devolvia para quem? Para o outro. Ele dizia, a tua fé te salvou. Tu recebestes porque tu tens merecimento. O que ele vai dizendo com isso? Trabalha, forceja, vive de acordo com a lei, porque a minha lei é suave e o meu jugo é leve. Porque toda vez que eu observo as leis de Cristo, eu sinto uma leveza no meu ser. Eu sinto contentamento de servir. E é isto que é importante. Não é verdade, Dona Nilva? Sim, Maria, sem dúvida alguma, né? Concordo. É o servir sempre. Tanto é que o bom servo, ele atende, ele serve a quem quer que seja, principalmente ao Cristo, a Deus também, nas suas vontades, nos seus desejos, não é? O bom servo não é aquele que repudia, condena, maltrata, excomunga, enfim, tantas atitudes negativas, né, com relação ao próximo, mas é aquele que é fiel a Deus, que é fiel aos seus ensinamentos, que é fiel às suas palavras, ele é prudente e ele é um cumpridor de seus deveres, fazendo sempre o melhor. Enquanto que o mal, vamos citar um pouquinho do mal aqui também, o mau servo é aquele que se preocupa com ele e com números, com numerário. Ele se preocupa com aquilo que ele tem interesse, não é? E material, principalmente. E deixa de lado todo o comprometimento espiritual, que ele teve essa incumbência de, quando chegasse aqui nesse plano, de fazer sempre o melhor. E esse servir não importa a quem. Esse servir, ele tem que vir do fundo do nosso coração, com uma dedicação, com amor, com carinho, não é?
Enfim, precisamos nos entregar espiritualmente com muito amor e não ao universo, as coisas da matéria, as paixões, não é, aos gozos mundanos, aos vícios e momentos esses que muitas vezes a nossa candeia, a nossa iluminação interior está totalmente apagada. Nós temos que buscar imediatamente, não é, a luz, não é a luz, é o melhor. Nós temos que entrar naquela sala, naquele ambiente, enxergando aquela claridade. E aqui nesta parábola, Jesus faz uma breve comparação com o dono de terras, de gados, de mansão. E esse homem, esse senhor, que é dono dessas riquezas todas, ele sai para resolver problemas dele, para resolver problemas financeiros, outros contratos, outros relacionamentos que ele tem, e deixa então um servo, né? Um servo responsável por todos os demais, trabalhadores, vamos dizer, não é? E ele foi escolhido porque ele é fiel. Essa palavra é fundamental. Fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus, é isso que nós temos que ter, fidelidade com a nossa família, com o nosso trabalho, não é? Com os nossos chefes, não é? Que nós, trabalhando aqui no plano material, temos gerentes, chefes, diretores, enfim. Então, o que acontece? Esse senhor sai e deixa esse servo, mas alguns não aceitam. Mas o que está acontecendo? Esse senhor tinha que vir para acertar conosco, nos pagar, enfim, compromissos que ele tinha aqui nesse lugar, e ele não aparece mais, não é? Mas, enfim, então vamos beber, vamos cair na gandaia, como se diz, vamos nos embriagar, não é? Vamos, em outras palavras, nos ralar, vamos nos prejudicar, mas o problema é meu, o prejuízo é meu. Toda a realização, toda a atitude, todo o pensamento, toda a ação vai depender de mim, não é do outro, não é? Se por acaso houver um castigo, eu que estou me castigando, não é? Se por acaso não existe o perdão, eu é que não estou me auto-perdoando, e assim sucessivamente. Então, esse senhor tarda em vir, tarda em chegar, não importa a hora que ele vai vir, não importa, sejamos fiéis aos ensinamentos, sempre, com a presença ou não, mas nós vivemos, meus irmãos, que Deus, que é nosso Pai, Ele quer o melhor de nós. O que Ele quer para nós? A felicidade. Ele quer o nosso progresso. Ele quer que nós caminhemos rumo à perfeição. É isso que o Pai, aliás, não somente o nosso Pai do universo, Pai de toda a humanidade, não é? Mas como nós aqui no plano terreno, tanto a humanidade encarnada como a desencarnada, Ele é nosso Pai. Então, Ele sempre quer o melhor para nós. E sempre, agora vem um detalhe especial, sempre nos dá o melhor. Ele nunca quer nos ver nós triste, abandonado, sofrido, aflito. Isso é coisa do homem. Isso é coisa do homem. Todos nós devemos de ser servos do Senhor. O bom servo do Senhor. O bom servidor. Aquele que ama, aquele que é fiel, aquele que é prudente. Enfim, todas essas qualidades, não é? São necessárias para que possamos desenvolver, vamos dizer assim, a nossa caminhada reencarnatória aqui nesse plano. Então, não importa que hora aquele senhor lá, dono daquela mansão, dono daquela terra, vai vir. Importa que eu vou ser fiel. Esse Senhor seria o nosso Pai. Nós não precisamos chamar pelo nosso Pai toda hora, porque nós já temos dentro de nós, quando nós reencarnamos, aquele kit. Vamos dizer assim, nós trouxemos um kit de amor, de felicidade, de saúde, de sucesso, de progresso. Por que nós não realizamos? Porque nós esquecemos tudo o que foi combinado antes. Esquecemos todo aquele kit e chegamos aqui, então, passamos por momentos não agradáveis. E ainda colocamos a culpa em Deus. Mas tinha que ser comigo,
logo comigo, olha essa pandemia, logo eu, não é? Que fui acometida do vírus, da Covid-19, meu Deus, logo eu que tenho que estar hospitalizada, sim, logo tu, alguma coisa tu fizeste que hoje tu estás resgatando com essa prova não muito agradável. Então veja, meus irmãos, orai e vigiai. Esse é o nosso trabalho constante. Perfeito, perfeito, Nilva. Verdadeiramente, né? Deus é soberanamente justo e bom. E olhando esta representação simbólica da parábola, quando foca ali a questão do servo mau, né? Da consequência do comportamento dele, eu vejo que ela representa justamente o conflito que é gerado e a consequência desse conflito quando nós não aceitamos esse jugo leve que a Maria muito bem colocou, né? Então, meu jugo, Cristo já disse, meu jugo é leve, minha lei é suave. Então, só que nós custamos a crer que as coisas podem ser tão simples, tão fáceis, e verdadeiramente é. Nós só conseguimos compreender quando nós estamos surfando nessa onda já há algum tempo, literalmente usando a linguagem bem popular assim. Então nós conseguimos entender como as coisas são leves e suaves, como são harmônicas. Só que quando nós não estamos ainda neste mar maravilhoso, surfando nessa onda agradável de harmonia, nós vemos tudo como conflitante, difícil, dificultoso. Então, não, mas é muito difícil seguir essas regras de bem viver, de boa sociedade, de comportamento. Então, quando nós nos negamos a isso, nós entramos no conflito porque nós não conseguimos satisfazer os nossos atavismos, e aí justamente veio o conflito, né? Porque nós tendemos a querer satisfazer aqueles atavismos arraigados em nós, que muitas vezes não tem sentido, simplesmente são necessidades que nós reconhecemos que temos, achamos que temos, acreditamos que temos, ou criamos, ou emprestamos de alguém e projetamos em nós, né? Como se, eu preciso disso também, mas eu não consigo ter isso. Se eu não consigo ter isso, eu entro em conflito. Ao invés de me harmonizar com a lei divina, que me diz assim, poxa, olhe para o que você tem, valorize o que você tem, a oportunidade que você tem, crie coisas a partir do que você tem, descubra as potencialidades que você tem. Quando nos negamos a isso, entramos nesse conflito. Então eu vejo que isto representa o servo mau, a consequência, sabe? Não é um castigo divino. A figura de linguagem utilizada ali, que o servo será açoitado, Deus não vai nos açoitar. Deus é soberanamente justo e bom. Ele vai nos deixar à mercê da lei de ação e reação. Nós só vamos colher o que plantarmos, portanto, dificuldades e atritos acontecerão quanto mais nós resistirmos a esse fluxo harmônico. Então, já nos dirigindo para o final agora, eu quero pegar um pouquinho assim, um instantezinho da percepção de cada uma de vocês sobre essa nossa temática, para a gente poder agora finalizar esse papo gostoso que quando a gente percebe assim que ele começa a embalar e ficar gostoso mesmo, o nosso horário começa a finalizar. Então, Maria. Deus, eu estou doidinha para puxar tuas orelhas, porque eu estava louca para falar, eu estou aqui, tem ver, pensa assim, a Maria está ali, e eu estou querendo, eu ri quando a Nilva falou, porque realmente eu vi uma criancinha, e eu digo assim, meu Deus, como nós somos infantis. E agora, quando tu falaste assim, Deus não açoita ninguém, não é? Ele não faz essas coisas porque ele é soberanamente bom e justo, então ele não castiga, mas como nós infantilmente nos castigamos. Como nós nos castigamos ao nos afligir porque queremos resolver as coisas ontem. Quando nós queremos
que as coisas que nos acontecem sejam resolvidas imediatamente, sem esperar o tempo de Deus. Então, se nós tivermos um pouquinho de tranquilidade para esperar o tempo certo da colheita, nós não vamos nos afligir para colher antes do tempo aquilo para o qual nós ainda não estamos preparados. Gente, quando eu falo não estamos preparados, e agora aqui eu estou falando até em bens materiais, nós não estamos preparados para aquela posição de destaque que nós queremos na firma, nós não estamos preparados para sermos os diretores dos nossos companheiros de caminhada, mas nós queremos, nós achamos infantilmente que o nosso momento é aquilo. E aí nós começamos a nos açoitar, porque nós vamos ficando impacientes de não colher os frutos, mas os frutos ainda não estão sacionados, ainda não estão maduros. Vamos esperar, vamos deixar de ser infantil, vamos deixar de nos açoitar. Isso aqui está tão bom, mas eu sei que nós temos tempo, né, Arivelto? Então, por isso, eu vou parar com esse meu ímpeto de muito falar. Nós somos 3 faladores. Ai, que bom que eu tenho vocês. Que bom que nós podemos hoje, né, Nilva, estarmos juntas e poder dizer como eu me afino com vocês, como isto foi bom. E eu espero que este nosso encontro seja bom para aquelas pessoas que nos honrarem com os seus ouvidos e que prestarem atenção e deixarem de ser infantis. E nós, cheios de cabelos brancos pelo tempo, ainda somos tão infantis, nós 3. Nilva, por favor, Nilva, tuas palavras finais aí para a gente seguir para o nosso fechamento. Liga o teu áudio, Nilva. Liga o teu áudio, Nilva. Hoje, Arivelto e a Maria também, né? E todos que estão nos escutando, hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos em outras existências, né? Então alguém vai dizer, por que tanta aflição, tanto sofrimento nessa pandemia, tanta gente desencarnando coletivamente, né? Desencarnes coletivos, mas porque o que nós fizemos, o que o fulano fez tão novinho para sofrer, não é? Sofrendo agora e deixando seus familiares em sofrimento, né? Mas podemos dizer, até aqueles que estão nos ouvindo, sempre estamos aprendendo, né? Eu também estou aprendendo, estou falando aqui, estou ouvindo os meus colegas também. Eu estou aprendendo, ou seja, é o resultado das nossas encarnações anteriores. Nós estamos despertando por isso. Nós temos compromisso muito grande, não é? De prestar contas de tudo aquilo que nós viemos aqui fazer, dos compromissos assumidos, né? Perante o Cristo, cuidando com dedicação, com zelo, com amor, daqueles que o Pai nos confiou, né? Então, essa parábola é uma lição que se aplica a todos os que pediram e que também obtiveram a missão de dirigir seus irmãos na senda do progresso, na senda da evolução. Esse progresso, quando se fala, é o progresso moral, espiritual, progresso físico, né? Então, nós temos como tema de casa, né, vamos dizer assim, foi o termo que me veio agora, né? Refletirmos sobre as nossas atitudes com relação a ser servidor e fiel. Será que eu sou servidora fiel? O que está faltando para que eu me modifique? Aí vem a transformação íntima, que tenhamos a coragem. Não é fácil, porque nós vamos ter resultados que nós não vamos gostar, mas é aí que se opera a transformação, a mudança, né? Então nós devemos de ser o servo bom, independente das situações pelas quais se nós nos deparamos, né? Nós apenas temos que fazer muita oração, não é?
buscar esclarecimento, boas leituras, para que a gente possa continuar, não é, caminhando no nosso processo de evolução, né, buscando mais conhecimento. Então, todos nós, em qualquer situação, condição que reencarnarmos, nós vamos receber almas, criaturas, espíritos que conviverão conosco. Então, é a nossa escola, não é? Uma outra escola terrena maravilhosa é o nosso lar. É a primeira escola que nós temos, podemos dizer assim, de aprendizado. Então, não podemos nos excluir. Nós estamos dentro desse processo, dentro desse procedimento de transformação. Se eu não estou bem, eu tenho que melhorar. Cada vez mais, não é? O meu processo de evolução, de crescimento, não é? Rumo à perfeição. Eu gostaria de deixar esse recado a todos os amigos que estão nos ouvindo, que todo dia, toda hora, todo instante é momento novo na nossa vida. Nenhum momento é igual ao outro. Cada um vem com as suas características para que nós assumamos, não é? E agradecemos. Precisamos agradecer. Muito obrigado a todos e boa noite. Gratidão, Nilva, muito obrigado pela participação de hoje. A você também, querida Maria, muito agradecido pelas excelentes palavras de ambas. As dissertações de pensamento foram maravilhosas. Eu gostaria de, antes de finalizar também, falar um pouquinho da nossa obra de referência que temos utilizado em nossos estudos, que procuramos divulgar em todo o programa, a Parábolas e Ensinos de Jesus. É uma obra que foi composta por Kai Bar-Schutel, e ela constitui de um clássico da literatura espírita. Foi editado em 1928 e ela analisa de forma clara e objetiva as parábolas e ensinos de Jesus. É um livro que nos leva ao entendimento real dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, dividido em duas partes, sendo que na primeira são analisadas as parábolas, onde encontramos subsídios para palestras, estudos em grupos e ampliação do conhecimento. E na segunda parte, os ensinamentos de Jesus são explicados com clareza, sem os véus de interesses religiosos, onde o que prevalece é o espírito da letra, que orienta e esclarece os interesses religiosos, onde as parábolas de Jesus, muitas vezes interpretadas a sabor dos interesses religiosos, nesta obra aqui elas são detalhadas de forma a levar o leitor ao encontro do verdadeiro pensamento de Jesus. Então é uma obra de excelência que todos devemos ter em nossa biblioteca. Você pode adquiri-la no site da editora, a editora O Clarim, ou até mesmo fazer o download da obra em PDF já gratuitamente pela internet, em vários sites por aí. Então não deixe de adquirir, é uma obra que nós recomendamos e, como foi dito aqui também, importantíssimo para ser trabalhados em grupos de estudo. Muitas vezes você fica naquela dúvida, qual obra vamos utilizar neste ano para o nosso grupo de estudo? Já estudamos tantas, por que não estudar as parábolas de Jesus? São excelentes. Nós nos propomos, esse nosso projeto, o projeto Parábolas de Jesus, que é, ao longo de vários meses, examinar todas as 36 de parábolas de Jesus, colocando em grupos de debate. Então façam o mesmo em seus grupos. Adquire essa obra, faça o download dela, se tu quiser comprá-la, e tenha em sua biblioteca. Bom, antes de finalizar também, eu gostaria de convidar a nossa querida Maria para proceder uma prece de encerramento e depois então voltamos a conversar para a nossa finalização. Maria, por favor. Então, nós vamos, baseados, não é, nesta parábola que era
para trabalhar, para servir, fazer esta oração, nos lembrando de pedir ao Senhor para nos auxiliar a servir, para que aprendamos a amar, segundo nos ensinou. Jesus amado, ajude-nos na caminhada difícil, que às vezes parece que não conseguiremos. Mas hoje, a cada passo que damos, dentro do conhecimento da tua caminhada junto aos homens, sabemos, Pai, que o trabalho é a força que nos eleva, a força que nos faz seguirmos rumo aos teus braços, Deus Criador do Universo. Através de bem executarmos as nossas tarefas dentro desta encarnação, é que vamos compreendendo que todas as necessidades hão de passar, na medida em que soubermos desempenhar as nossas tarefas. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer os obstáculos do dia a dia, vencer, Pai, as nossas más tendências, vencer, Pai, as nossas dificuldades de transportarmos as nossas montanhas, e as montanhas que só a fé, por mínima que seja, pode remover, são as montanhas da inércia, da falta de compreensão e do desamor. Essas montanhas temos que vencer a cada novo dia. E ao se encerrar este dia abençoado, te pedimos, Pai, por todo o planeta Terra, para que nós possamos vencer a pandemia que avassala todos os povos, que está tentando nos mostrar, Pai, que só dentro da cooperação comum é que podemos vencer o inimigo invisível. Afaste de nós, Pai, o orgulho, a vaidade, a pretensão de sermos os senhores da verdade. Faz de nós, Pai, o mordomo fiel. Faz de nós, Pai, o servo fiel a quem tu confiastes, as ovelhas perdidas. Ajude-nos a encontrar o aprisco da consolação dentro da tua lei suave, do teu jugo leve. E assim, com o coração e a mente irmanados, vamos encerrando este nosso estudo da noite de hoje. Tenham todos uma noite tranquila e abençoada, na certeza de sermos acolhidos aos braços do nosso Criador. Boa noite. Gratidão, Maria, gratidão a todos os nossos internautas. Convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Aponte a câmera
do seu celular para esse QR Code que aparece à direita do seu vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Até o próximo sábado com uma nova parábola e uma nova dupla. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.